dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Licinautas, o podcast. Aqui você assiste tudo sobre gestão pública, licitações e contratos e concretização de direitos fundamentais, sempre com os melhores convidados. E hoje estou ele, um amigo querido, nosso mestre, uma pessoa que eu gosto sempre de ouvir, gosto sempre de estar com ele e de saber o que ele tem a nos dizer aqui na área de licitações e contratos. É ele, o professor Murilo Jacobi Fernandes. Bem-vindo. Olá, Janderson. É uma grande satisfação poder participar do podcast. Fico muito feliz de estar aqui e tentar ser útil aí aos nossos ouvintes, quem está assistindo a gente. É uma grande satisfação. O professor Murilo, e Murilo, aqui a não liturgia é o seguinte: é você, é Murilo, né? A Tranquilo, gente deixa os primeiro. títulos para outros momentos, né? É difícil a gente falar perto do Murilo, né? Por quê, Porque o amigo? Murilo é, assim, além de todo o conhecimento, a gentileza, a lhaneza. Eu vou fazer um elogio já no começo do podcast aqui. Se o professor Jacobi é o Platão, você é o Aristóteles, né? É o Oh, refinamento daquela lhaneza, assim. oh, gentil, Eu amigo. estou confessando, assim, realmente é uma honra estar aprendendo aqui também sobre oratória, né? Que Mas isso. vamos lá, gente. O que o Murilo, além dessa lhaneza, de toda essa gentileza que ele encarna tão bem, ele pode nos ajudar? O Murilo é advogado, professor e consultor, diretor jurídico da Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados, diretor-presidente do Instituto Protege, diretor jurídico da Associação das Empresas de Tecnologia das Contratações Governamentais, ATCG, e membro fundador do Instituto Nacional da Contratação Pública, o INCP. Bem-vindo, Murilo. Eu esqueci de te passar esse bizu que eu faço todo começo do nosso podcast. A seguinte pergunta: quem é Murilo Jacobi Fernandes? Olha Pego de só. sopetão, hein? Que isso, muito bem, muito bem. Olha só. Mas não Quem vale é Murilo repetir, não Jacobi? vale repetir o currículo, hein? Não, muito bem, muito bem, muito bem. Mas, Janderson, eu acho que eu sou um grande otimista quando a gente fala de gestão pública, sabe? Acho que quando a gente vive nessa sala de aula, a gente trabalha nessa área, é lógico, a gente vê muita coisa errada, a gente vê muito problema, mas a gente vê muita gente querendo fazer o certo, muita gente querendo fazer o direito prevalecer, a justiça prevalecer. Então, eu falaria que o Murilo Jacobi é um otimista quando se fala de gestão pública. Eu acho que seria isso a característica que eu traria aqui. Um otimista, né? Murilo, é bem interessante. No decorrer do podcast a gente vai conversando sobre essa sua característica, né? Eu não sou conhecido pelo otimismo, não. As pessoas dizem que eu sou um falso pessimista, né? Eu digo que sou pessimista, mas lá no final tem um otimismo. É porque eu sou pessimista, mas vem lá o negócio e dá certo só para me afrontar. Muito bem, muito bem. Muito bem. O tema de hoje é pregão sem erros. Nós vamos falar sobre a fase externa, que agora é chamada de fase de seleção dos fornecedores, mais especificamente no procedimento licitatório pregão, né? Temos muitas nuances, professor, para falar sobre o pregão. Eu tenho algumas considerações a tecer, mas eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre esse panorama aí do pregão na nova lei de licitações e onde se situa os nossos licinautas que estão nos assistindo aí, o pregoeiro, o fornecedor, o ordenador de despesa. Onde que foi parar esse povo todo nessa nova sistemática, professor? Muito bem, Janderson. Vamos lá. Na nova lei, a gente considera ali que a gente tem uma mudança no cenário de modalidades, né? A gente sai daquela questão de convite, tomada de preço, a gente passa a ter o pregão e concorrência como as modalidades mais usuais, né? Obviamente tem leilão, concurso, o famoso e inspirador diálogo competitivo, que a gente, quem sabe, um dia vê funcionar. Nunca vi Né? nem ouvi. Mas, como eu falei, sou otimista, Nunca estou vi nem comi. ansioso para ver funcionar. Mas
a gente tem então o pregão e a concorrência. Eu acho que o grande ponto que a gente traz é a aproximação dessas modalidades, né? Enquanto antes você tinha a concorrência de um lado e o pregão do outro como instrumentos diametralmente opostos, né? Um focava na agilidade, na eficiência e menor preço, e outro num procedimento mais burocrático, mais rigoroso, com maior é, uma busca maior ali pela qualidade, que a gente tinha isso de uma maneira, eu acho que até errada, mas a gente tinha muito isso internalizado. Hoje as modalidades ficaram muito parecidas, né? Então, pregão e concorrência por si só não são diferentes Tem um mais. rito, né? O mesmo Exato, rito lá do artigo 17. exatamente, segue o mesmo rito do artigo 17 e, portanto, ficaram muito parecidas. Lógico, cada uma tem sua nuance, eu tenho algumas ferramentas que eu posso usar em uma, não posso usar em outra, mas isso muda bastante o cenário. Então ele tira a figura do pregão de ser queridinho e, na verdade, estabelece as duas modalidades como muito parecidas, né? A gente continua com a ideia do pregão, eu confesso que eu acho muito mais uma questão de valor da figura do pregoeiro do que de fato uma necessidade normativa, né? Porque do jeito que está a lei, você podia chamar tudo de De concorrência e concorrência. colocar regras diferentes ali com alguns detalhes e você teria o mesmo resultado. Então, eu acho que o primeiro ponto é as pessoas internalizarem, não necessariamente o pregão, porque ele está muito parecido com algumas evoluções, com o que a gente conheceu do Decreto 10.024. Mas internalizar que a concorrência já não é aquela diferença toda. Eles são quase irmãos ali, se não forem quase gêmeos, né? São pelo menos irmãos muito próximos. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente traria nesse cenário. E segundo, que é esse contexto hoje, e eu acho que é o grande diferencial dessa lei, ela coloca, enquanto na 8.666, no 10.520, até com o decreto 10.024, você tinha o pregão à concorrência como o ápice do processo licitatório, né? Eu caminhava tudo para fechar no pregão e decidir o meu fornecedor, o meu prestador de serviço da minha contratação. E hoje eu acho que a lei, com muita sabedoria, colocou que o pregão é só uma consequência dos atos anteriores, né? Então, com um ETP, estudo técnico preliminar, um planejamento bem feito, etc., o pregão e a concorrência viraram operacionais, uma dança de passos pré-definidos para definir ali quem vai ser o melhor resultado, mas a gente acaba mudando o enfoque. Em vez de eu ficar brigando muito pela questão procedimental, eu vou me ater muito mais, ou prestar muita atenção, ou ter muito mais cuidado com as cláusulas preparatórias do processo, porque cada vez mais com as licitações eletrônicas, seja ela pregando concorrência, eu vou ter um processo muito padronizado. E a ideia é que a gente diminua as polêmicas sobre o processo. De novo, é meu otimismo falando, eu vejo aí que você tem suas reticências e com toda a razão, mas Não, é mas essa você está expectativa, certíssimo. mas essa Eu expectativa. sou, na verdade, um falso pessimista mesmo. Eu gosto de fazer graça com as coisas. E eu sempre brinco, gente. O serviço público, o lugar que não pode falir, uma hora dá certo. Arranquei uma risada na Muito hora. bem, muito bem. O lugar que não. Imagina, gente, é um lugar que não pode falir, uma hora tem que dar certo. Não é possível, né? Justiça. Mas eu tava rindo assim, Murilo, porque toda vez que você fala o pregão e a concorrência, eu me lembro dos gatos da minha filha. Oi, gatos da sua É porque filha? a Aurora tem dois gatos que se chamam pregão e concorrência. Olha só, não sabia. Aí toda vez que você fala, eu imagino a Aurora chamando os gatos, né? Pregão e concorrência, comida. Muito Mas bem. na sua fala, eu já anotei aqui muita coisa interessante. A primeira coisa é a questão do rito unificado. Eu escrevi um artigo, na, eu não me lembro em qual artigo, porque eu vou colocando um jabutis, sabe, as ideias. Não sei se você faz isso também. Pois Eu é. tenho uma ideia sobre determinada coisa e eu preciso publicar. Só que eu não tenho tempo para escrever um artigo sobre aquilo. Então eu estou escrevendo um artigo sobre outro tema, aí eu vou e coloco no meio. O jabuti, aquela ideia. Interessante essa Entendeu? prática, É, porque interessante. aí quando eu quiser citar, já está em algum lugar, né? Então, vou citar sobre o rito unificado. Você pega lá o meu artigo do Contrata Mais Brasil, ou do troço que não tem nada a ver. Fica parecendo aquela jabutis que o pessoal colocava, não coloca mais nas medidas provisórias, né? Aqui no Brasil. E num desses jabutis, eu peguei um livreto do professor Fred Didier,
meu conterrâneo, tropicalista, baiano ilustre, a quem eu mando um grande abraço, professor Fred de gênio da raça e gênio do processo civil. Eu, apesar de administrativista, eu tenho um carinho, um apreço assim pelo processo civil. Eu sempre digo Justíssimo. para o professor Fred que se eu fosse mais inteligente, eu teria. Não que nós administrativistas não sejamos inteligentes, né? Tá o professor Murilo aqui como prova. Mas o processo civil às vezes puxa, né? Justo, justo. Essa Não área é sei muito se é interessante, é uma área questão de muito afeição e relevante. tal. Mas o caso é que o professor Fred D, ele escreveu um livreto laranja, amarelo, bem marca-texto, que se chama Novo Código de Processo Civil, dos ritos aos procedimentos. E ele narra como o novo Código de Processo Civil ele abandonou aquele negócio de rito especial. Eu me formei pelo Código Antigo e eu sei que você também, Murilo. Justíssimo, justíssimo. E foi para um rito unificado, né, um procedimento ordinário, padrão, com aliás, um rito padrão com procedimentos especiais, com técnicas, na verdade. O procedimento é o rito, né? Com técnicas especiais. E eu notei que a nova lei de licitações fez isso também, né? Não Justíssimo. sei se você parou para pensar. A gente tinha, primeiro, três convite, tomate de preço, concorrência. Três ritos, dependendo do valor. Aí depois veio a. E aí, se você colocar a dispensa de licitação em razão do valor, é o quarto rito. Uhum. Né? Aí depois veio o pregão, para bens e serviços comuns. O quinto rito. Perfeito. Né? Que depende, aí já não é só o valor, já importa a natureza do objeto, etc. A gente está falando das compras com mesinhas da administração. Né? Uhum. Leilão, etc. Isso aí entra em outra análise. E Justo. aí, de repente, vem a nova lei e chama tudo isso de procedimento. Não chama, né? Mas faz um procedimento comum, lá do artigo 17, que chama tudo de concorrência. Aí depois, na tramitação do projeto, como você bem lembrou aí, até por uma questão de enaltecer o trabalho dos pregoeiros, mantiveram o nome pregão, que é Verdade. a Teve única. um lobby forte, uma Teve, movimentação significativa, mas foi teve. isso mesmo. Até outras coisas, né, que a gente não vai falar aqui, mas também para enaltecer a figura do pregoeiro e mantiveram lá o nome, porque na prática a grande diferença é que você vai utilizar um critério de julgamento específico. Justo. Justíssimo, justíssimo. E aí a gente tem, vamos lá, a gente viu o ganho, né? Simplificação. Um rito, a gente tinha vários ritos, e agora a gente tem um rito só do artigo 17. Pode chamar de 2 nomes, 3 nomes, pode colocar apelido, mas é um rito só. Né? Então, aparentemente houve uma simplificação. Perfeito. Aparentemente. Mas na prática, quando eu comprava, sei lá, 100 mil reais de copo, valores atualizados, né, gente? 100 mil reais de copo, eu fazia um convite. Uhum. Hoje eu faço o mesmo procedimento de quem vai construir uma usina hidrelétrica. Perfeito. Então, o que na teoria pode simplificar, na prática pode complexizar a coisa. E como que a gente resolve isso? No meu entender, trazendo lá da teoria lá do professor Fred Didier, utilizando as técnicas especiais, né, para simplificar o procedimento unitário. A gente tem técnicas especiais que podem torná-lo mais complexo, no caso da hidrelétrica, mas a gente tem outras que podem simplificar bastante. E são diversas, a gente pode falar aqui no decorrer do podcast, mas o que eu queria te perguntar, professor, nessa simplificação de ritos, temos um rito só, qual que é o risco de termos uma administração pública com processos ultra complexos e morosos para comprar copo, por exemplo? Janderson, essa eu acho que é a pergunta de US$ 1 milhão para a nova lei, sabe? Na nova lei, eu acho que esse é o grande desafio. Eu vou fazer uma breve parênteses para referenciar um grande amigo meu, o professor Felipe Bozelli. A gente estava tomando café e ele comentando comigo, né?
Murilo, a impressão que eu tenho é que a gente tinha um processo licitatório. E aí o pessoal foi complicando o processo, complicando o processo, complicando o processo. Aí ficou bem complicado, aí a gente aumentou bastante o limite de dispensa. Porque a licitação ficou tão complicada, então vamos aumentar a dispensa para 50 e 100 mil reais. E aí, quando ele aumentou a dispensa para 50 e 100 mil reais, o pessoal falou: ah, mas ficou alto demais, então vamos complicar a dispensa agora. E aí surge a figura do pregão, da dispensa eletrônica, entre outros. Não, Dito mas ali isso. foi Satanás. Satanás veio dos infernos montado a cavalo para implementar aquela dispensa eletrônica. Pensa um negócio que eu odeio, aquela dispensa eletrônica. Eu A acho que gente as já vai ideias chegar bacanas, nisso. mas elas têm um desafio de operação com certeza. Mas veja só, o grande desafio na 14133 é como, tendo toda essa estrutura, não criar monstros para cada pequena contratação, pequena licitação. Porque realmente, veja só, se você lê o que a lei fala sobre estudo técnico preliminar, e pelo texto da lei dá a entender que você tem todas as hipóteses de contratação, você tem o ETP, eu discordo, eu me alinho a outra parte da doutrina que vê uma possibilidade de flexibilização, você vai para comprar copo e vai gastar um ETP enorme que você vai ter que fazer do mesmo jeito, na mesma complexidade quase, para construir uma hidrelétrica. Foi o seu exemplo, É uma né? estupidez. Isso, veja Para usar só. termos mais E aí, veja só, coloquiais. precisamos sensibilizar os players do processo, aquelas pessoas que atuam no processo de contratação, seja o pessoal da equipe de planejamento, jurídico, controle interno, para entender que, olha, para comprar copo, tá tudo bem um ETP de 3 parágrafos. Eu não preciso de muito mais do que isso. Porque qual a outra solução que eu tenho para copo? A pergunta é: copo de vidro ou copo de plástico? Descartável. Porque se eu tenho um copo de vidro, eu tenho um custo de limpeza, etc. E o copo de plástico, eu tenho um descarte do material. É só essa pergunta que eu tenho que fazer no meu ATP. Porque eu não tenho outras soluções ainda para copo, né? A gente não toma água como os índios na mão, né? E eu ainda não tenho um copo 3D digital que faça com inteligência Em artificial alguma breve, os coisa. licinautas vão lançar. Mas então veja só, não precisamos discutir muito a firula. A dúvida é essa. Se eu vou comprar um copo de vidro, um copo descartável. E é uma análise estratégica do ponto de vista que dá para se construir de uma maneira simples. E aí você vai, a partir disso, define o quantitativo, define o que é e vamos comprar. Agora, o problema é que as pessoas se atêm ao texto, estrito texto legal, e Oh, começa lá o checklist. Não, peraí, mas por que você não está parcelando? Gente, é copo. Eu vou parcelar com o quê? você sabe que Né? eu tenho uma teoria espiritual, né? A teoria espiritual qual é? É, Conte. cada uma dessas pessoas que ficam com esse checklist é um demônio. Satanás veio com a dispensa eletrônica e veio uma legião no checklist. Tô brincando, gente, tô Não, veja brincando. só. É porque a coisa, ela tá ficando irracional. E justo, e as pessoas têm muita insegurança. E é natural, a gente passou aí os últimos, eu colocaria 15 anos com quase todo mês uma manchete sobre uma licitação num jornal de grande circulação, né? Seja num jornal, no jornal televisivo, seja no jornal impresso, nos blogs. Você não passa um mês sem uma notícia Quer um de fraude de café? Quer um licitação. café? Não, tô Não? bem. Eu aceito um café, por favor. Tem certeza? Tô bem, obrigado. Rapaz, o homem, eu vou te falar, viu? É bonito, fala bem e nem precisa tomar café pra falar de manhã. Vocês Que não sabem a isso. hora que a gente tá gravando isso, viu? Nem amanheceu ainda. Mas veja só, Janson. Então a gente tem esse cenário. E a gente precisa dessa sensibilidade. Entender que está tudo bem eu ter um ETP de 3 parágrafos. Entender que está tudo bem, no caso de copo, é fazer uma pesquisa de preço ok. Sem precisar aprofundar com aquela cesta de ir em todos os pontos, justificar tudo. E, meu Deus, por que que você não achou tudo isso? Lógico. E aí é a sutileza e o desafio. Se eu tenho licitações complexas, e aí vem o que eu acho que as pessoas não valorizam, e infelizmente a lei não valorizou. Né? De certo modo, ela traz isso no artigo 7º, mas muito, de forma muito sucinta, muito pequena. A valorização da expertise de quem trabalha na área. Uhum. Quando eu era pregoeiro, e eu fui pregoeiro do TRT da 10ª região, depois de um tempo, chegava o processo na sua mão, você abria a capa e já falava, esse vai ser fácil. Você abria a capa e falava, esse vai dar trabalho. E é justamente esse feeling que a gente precisa empoderar no gestor público e falar, no que vai dar trabalho, ok, vamos trabalhar mais. Naquele que você sabe que o grupo, que os fornecedores são carteirizados, são poucos fornecedores, todo mundo se conhece. Opa, vamos fazer uma pesquisa de preço mais bem feita, que corre risco de ficar na mão deles. Ou naquele objeto que tem complexidade grande, vamos fazer um ATP mais robusto. Mas a gente tem que ter essa flexibilidade, tem que pensar nesse cenário de falar,
opa, aqui não, aqui dá para ser menos exigente. Eu não preciso de parecer jurídico 60 laudas. Eu acho Nossa. que 7 resolve. Então, eu acho que é esse jogo de cintura que a gente precisa. E é lógico, a gente precisa de pessoas como referência, como você, trazendo isso para quem sabe utilizar os órgãos de controle, e isso vinha essa calmaria em relação aos cenários. E também, outros objetos, num outro tipo de complexidade, exigia complexidade mais aprofundada. Eu acho que é essa o desafio que a Lei 14.133 não trouxe por escrito, mas com essa simplificação de procedimento está imbuído ali no corpo da lei. Pois é, eu acho que as pessoas elas não entenderam a lógica do que a lei tentou fazer e a cultura, obrigado, querido, e a cultura de complexização das coisas acabou atrapalhando. Essa questão do valor é interessante, do valor da dispensa. Um abraço, professor Bozelli, quem eu gosto muito, de quem eu gosto muito, não posso errar o pronome, a preposição, se tem gente que vai me corrigir. Mas eu fiz uma conta, me deu trabalho, lógico, com a inteligência artificial tudo é mais fácil, mas me deu o trabalho de fazer a seguinte conta. Eu peguei aquele valor, 8 mil Uhum. reais da dispensa, ela é de uma lei de 98, né? Que Perfeito. alterou porque em 93 ainda era cruzeiro. Aí eu Exatamente. peguei os 8 mil e atualizei até 2021. E dá os 50 mil. Justo. Dá os 50 mil, assim, praticamente redondo. Então, essa questão da dispensa de licitação em razão do valor, a gente, 50. Porque a gente ficou com aquele valor congelado de 8 mil, que era um absurdo, né? Aquele Até troço. 2019, Até né? 2019, até o Temer chegar lá, que negócio é esse? Só que aí ele não atualizou o retroativo. Aí a gente ficou com a impressão psicológica de que era muito dinheiro, mas não é, gente. Quando você vai olhar o processo de trabalho, eu sempre conto a história lá no TCU, a gente sempre, na administração, você sabe que a gente compra algumas brigas, né? E Justo. uma delas era essa questão da dispensa de licitação em razão do valor. E nem tinha, e Satanás nem tinha vindo do quinto dos infernos trazendo essa dispensa eletrônica ainda. Ah, mas a gente tinha cotação para eletrônica, que Tinha era pior e cotação menos eletrônica. eficiente. Pelo menos a dispensa eletrônica é um pouquinho mais É um eficiente, pouquinho vai. mais eficiente, mas o problema não é nem o sistema. Quer dizer, o sistema tem uns problemas também. As regras de negócio do sistema, não o sistema em Isso. si. Mas o problema é que ela se tornou obrigatória Justo. por norma para um monte de órgão, um monte. Eu vou te contar umas anedotas já já. Mas eu fiz um cálculo lá na época, Murilo. A gente gastava por baixo, com a cotação eletrônica, salvo engano, era 26 mil reais para concluir uma dispensa em razão do valor. Olha só. Então, a administração pública gastava 26 mil reais. Aí teve um caso lá que o pessoal fez cotação eletrônica para comprar 40 reais de pilha. Né? Aí você fala, Nossa. é um absurdo. Ô, meu querido, quantas dessas aconteceram no Brasil inteiro? Uhum. Isso valores históricos. Agora você traz para hoje, assim, quando você vai ver o custo operacional da dispensa, ele é pior ainda, assim, você vê que esse valor não é nada, né? Comparado ao custo administrativo. E para não ficar achando que é preconceito meu com a dispensa eletrônica, eu vou só deitar aqui algumas razões. A primeira dela é que as regras de negócio da dispensa eletrônica elas são um pouco autoritárias. Né? Eu não tinha ideia. Um aluno meu veio me dizer o seguinte: professor, na dispensa eletrônica, a adjudicação ela tem que ser por item, obrigatoriamente. Como é que é? Não, lá não tem opção da gente adjudicar por lote. Não sei nem se você sabia dessa. Olha Global só. ou por lote. Tem que ser por item. Não, mas não faz sentido. Não. Artigo 40 da lei, a súmula 247 do TCU. Não, mas eles interpretaram lá e tem que ser por item. Então você quer me dizer que eu vou comprar material de expediente, fazer uma dispensa eletrônica com 50 itens de material de expediente. No limite, como eu vou adjudicar por item, eu vou pagar um frete para cada. Um frete, uma taxa administrativa, né? Um Uhum. custo administrativo de Justo. operacionalizar a dispensa eletrônica, etc. De centavos para cada uma daquilo ali. É. E se eu for fazer uma dispensa eletrônica, que são partes de um todo, eu não posso fazer global nem. Não, não posso. Aí vem a fala da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela diz o seguinte:
Quando a burocracia, e eu complemento, ou a burrice, engessa as coisas, o gestor começa a criar caminhos paralelos, né? Aí o que que ele faz? Hum. Ele começa a colocar num item só o que era para ser Justo. lote, né? Justíssimo. Aí depois Você vai o coloca o tribunal. item material de É, almoxarifado, exatamente. VPR. Boa. Boa solução, olha só. Exatamente. Tá Aí não tem certo. preço unitário, não tem não sei o que. Depois vai o órgão de controle lá e pau. Coitado. Gente, assim, o gestor, eu não sei nem se eu podia estar falando isso, mas o gestor, ele tá entre a cruz e a espada. Justo. Eu acho que essa pessoa que pega e cria um item só do lote e chama de item por conta o sistema não deixa, eu acho que o raciocínio dele tá perfeito, Eu acho que juridicamente essa perfeito. pessoa tinha que receber o grande colar do mérito do TCU, Justíssimo, né? Que justíssimo, justíssimo. ele conseguiu driblar, capaz de ganhar uma multa, Ah, mas ele conseguiu driblar para poder atender o interesse público e promover uma entrega à sociedade, todo um sistema, seja ele de TI, seja sistemático, feito para não dar certo. justo. Não, e veja só, a gente tem que. O professor Davidson brincava, né, com aquela pirâmide, a nova pirâmide de Kelsen, né? Onde você tem sistema, iene, constituição e tal. E lógico, né? Querido amigo. É uma brincadeira para provocar um raciocínio, mas que a gente já teve. E quando eu era pregoeiro, então isso faz bastante tempo, mas quando a gente. Isso não tinha nenhuma norma a respeito de pesquisa de preço, nada. Por conta de um acordo no TCU lá, mudaram o sistema que era a época do Comprasnet, para dizer que quando você vai cadastrar na licitação, dizer a data da pesquisa de preço. Aí você colocava a data da pesquisa de preço e ele falava, tem mais de 90 dias entre a data da pesquisa de preço e a publicação da licitação, então eu não aceito. E aí, e na época não tinha norma nenhuma a respeito. Inclusive, nada fala disso hoje, né? A gente tem a validade proposta 90 dias. A gente na IN fala 180 dias. Mas ok. Alguma pessoa pegou e tirou essa sacada falou, não é isso. E o que que a gente fez lá no TRT? Pegou, botou uma norma interna, fez uma portaria interna falando, olha, como o sistema criou um requisito ilegal, a gente vai mentir pro sistema. No processo tá a data de Perfeito. pesquisa de preço, tá a data de pesquisa de preço certinha, como foi feito. No sistema, eu coloco a data que eu cadastrei. Tá Porque perfeito. ele não pode criar requisito que não está na lei. Então, eu acho que esse raciocínio faz todo sentido. Minha sugestão para essa pessoa pegando essa minha experiência: regulamenta. Como eu uso compras Gov e o sistema cria requisitos que não resolvem a facilidade, eu vou fazer o item como lote para isso. Porque qual é a grande vantagem? Se você Regulamenta se você for município e puder correr do Compras Gol. Justo. Não, Eu se não você. falei. Justo. Se você não está vinculado com o Compras Gov, melhor ainda. Vai procurar outros sistemas que têm outras soluções que vão se adaptar dentro da sua realidade. Eu acho que trazer resultados ainda melhores. Mas se você é um órgão federal, coloca na sua portaria. Que você for, quando tiver uma avaliação, que o ideal é comprar em conjunto, comprar em lote, você vai cadastrar como item só. E vai Realmente é dar uma o golpe boa pro sistema. ideia. Qual é a vantagem de você fazer o regulamento? O TCU não pode te multar. Porque não tem a má fé, tem uma norma feita, aprovada com antecedência, depois você seguiu a norma. Ele pode Jurisprudência do falar, Supremo. ele pode falar, a norma está errada, revoga a norma, altera a norma, mas punir o gestor não vai. Então a gente consegue dar a segurança para quem tem coragem, né? Que é Perfeito. importante, uma combinação importante. Excelente, excelente ideia, professor. Excelente ideia. São tantas coisas aqui para avançar e a gente fica querendo perguntar tanta coisa. É tranquilo, Uma tem bastante tempo, outra, tá tudo certo. uma outra questão que você falou é a respeito do pregão ser uma fase hoje meramente procedimental. Porque a gente tinha o pregão antigamente, principalmente quando era presencial, né? Eu vou te confessar uma coisa. Minha primeira função também foi como pregoeiro, e também faz bastante tempo, e era na época do presencial. Olha só, eu cheguei a fazer alguns presenciais, mas foram Nossa, poucos. era animado o negócio, né? Justo. E ali realmente o pregoeiro ele tinha quase poder de polícia, né? Porque assim, o povo saía, faltava sair na porrada. Tinha vez que Justo. saía na porrada. E realmente muita coisa era definida ali. Agora hoje, com a definição, graças a Deus, a evolução do planejamento, do microplanejamento das contratações, cada dia o pregoeiro ele é como se fosse um VAR.
né? Não é Justo. nem um árbitro, é como se fosse um VAR. Ele vai só conferir ali a jogada. E por que que eu estou fazendo essa metáfora, professor? Porque tem uma discussão antiga de que o pregoeiro não pode assinar o edital, de que o pregoeiro não pode elaborar o edital. Mas eu sempre fui contra, inclusive esse é o posicionamento hoje. Eu Hum. não vou dizer posicionamento do TCU, porque você raramente encontra lá no dispositivo dos acórdãos Uhum. isso aí, mas em obter dictum, porque não é da área do direito, falando de outras coisas, acaba falando por aí que o pregoeiro ele não poderia elaborar o edital. Só que hoje você tem uma fase de planejamento que concentra quase todas as decisões, um edital pré-formatado, pré-aprovado pela Se consultoria Deus quiser. jurídica, Se Deus né? quiser. Assim, o modelo. E assim, é pré porque ele vai para a consultoria jurídica, ele vai para a procuradoria e eles anotam tudo que você imaginar na face da terra que tiver diferente do modelo, né? Justo. Então, o pregoeiro hoje, ele tem uma atuação absolutamente pautada por definições de outras pessoas. Então, aquele ditado, o juiz não pode fazer as próprias leis, né? Eu acho que já não fazia sentido e hoje faz menos sentido ainda para o pregoeiro. O pregoeiro, na verdade, quando ele vai elaborar o edital, ele está fazendo uma compilação de uma série de decisões que não foram tomadas por ele. Foram tomadas pela fase de planejamento, quem elaborou o ETP e o TR, ou foram tomadas pelo regulamento, porque está tudo em regulamento, está tudo na lei, está tudo em regulamento hoje, né? O que, que ele pode fazer. As definições que vão ter no edital são de prazos, e ainda assim os prazos mínimos colocados todos em lei. Então, o que que, o que que eu acho? Teve uma decisão, teve um acordo no dia dele. Uns 15 dias do TCU, interessante. Obviamente que meu TDAH já me roubou o tema, mas basicamente o pregoeiro ele levou uma multa porque ele descumpriu um dispositivo do edital, um item do edital que estava perdido lá no meio. O povo ainda faz um edital com 500 mil folhas. E o pregoeiro, como não foi ele que elaborou, muito provavelmente, gente, ele não lê o edital todo. Se você não elaborou, não lê. Mas é obrigação do pregoeiro ler, não sei o que. É obrigação minha fazer, comer bem, fazer atividade física. Olha a forma que eu tô aqui. Entendeu? A gente tem que trabalhar com a realidade. O pregoeiro tem 10 mil coisas para fazer, 10 mil pregões. Ele não vai ler o edital um por um. E aí levou a multa porque não sabia que tinha um item lá no edital. Essa introdução toda é para te perguntar, professor. Você acha que hoje faz sentido essa imposição de parte da doutrina de que o pregoeiro. E aí fica à vontade, tá? Não se sinta compelido, não. Mas Justiça. você acha que faz sentido hoje se falar que o pregoeiro ele não pode ou não deve, por uma questão de segregação de função, elaborar ou assinar o edital? Janderson, e veja só, eu não acho que é uma vedação. Eu não acho que é uma vedação, mas eu realmente acho uma boa prática, sabe? E aí, achei muito relevante suas considerações, e é sempre muito bacana a gente poder ter a oportunidade de discutir assim, porque faz a gente refletir e oxigenar algumas ideias, né? Veja só, eu sempre usei, exemplo de sala de aula, da questão da natureza do fato de você escrever um documento. Quando você escreve um documento, se você faz o edital e alguém impugna, a maioria das pessoas vão se sentir pessoalmente atacadas. Vão sentir que a sua competência está em xeque, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa realmente espiritualmente elevada que vai falar, poxa, uma impugnação é uma chance de eu melhorar o meu edital. Não. Entendeu? Poxa, impugnação, o cara tá falando que eu errei alguma coisa, que uma coisa não tá claro, né? Eu tinha um conhecido que ele ficava mais bravo com pedido de esclarecimento do que impugnação. Porque pedido de esclarecimento chama ele fala que ele não sabe escrever. A impugnação pode ser uma diferença de decisão, Quanto campo para terapia, né? né? Com certeza. Então, veja só, eu acho que o fato de você não ter feito o edital e você receber as impugnações torna você mais isento para analisar, né? Deixa eu ler o edital, ver o que fala. E realmente fiquei com a dúvida na construção. E pegando o seu exemplo aí, o pregoeiro não viu uma cláusula no edital,
talvez o pregoeiro consiga ajudar a mudar essa realidade da administração pública. Porque eu entendo o seu ponto. Como é que o pregoeiro que faz várias licitações vai ler todos os editais? E como é que o fornecedor que participa de várias licitações em órgãos diferentes vai ler todos os Isso editais é e outro saber todas as problema do regras? modelo. Né? Você tem uma realidade onde você cada vez mais, se você já é uma empresa de médio porte, você tem mais especialista em licitação do que você tem no cara na atividade fim. Por quê? Porque é tanto meandro, é tanto detalhe, é tanta coisinha que você acaba tendo. Eu lembro fazer concorrência presencial e o cara vinha com o advogado tira-cola, mas não vinha com o engenheiro. Entendeu? Ele não precisa do engenheiro. O engenheiro já fez pra ele lá atrás, mas ele precisa do advogado É porque tira-cola. ninguém vai saber, né? Nada de Justo. engenharia. Então veja só, eu acho que é uma boa prática. Primeiro, porque você cria, distancia esse senso de responsabilidade com o edital. Segundo, porque dilui a responsabilidade. Quantas vezes o TCU falou, não vou punir o edital, ou o pregoeiro, porque ele só seguiu o edital e não foi ele que fez o edital? Dilui, a responsabilidade do pregoeiro é grande, então eu acho que isso diminui, eu acho isso legal. E também acho que a gente muda um pouquinho essa cultura do edital, que é um livro imenso de cláusulas inúteis que ninguém lê, e aí daqui a pouco você ganha pelo mais esperto. Olha, na cláusula 72, inciso terceiro, tinha que ele tinha que assinar em 3 dias, esse documento só assinou em 2, tem que se classificar o licitante. Então veja só, eu acho que contribui para esse raciocínio, mas de maneira alguma eu teria isso como vedação, porque a gente sabe a realidade de um país. E Ah, tem sim. lugares que você não tem. Você tem uma pessoa que sabe de licitação, né? Então você já tem ele atuando, o pregoeiro atuando na equipe de planejamento, porque ninguém mais sabe. Ele já tem dando conselho para o jurídico não sabe o que dá no parecer. Você já tem ele fazendo licitações, mas ele não pode fazer o edital. Eu acho que você Aí já, força, né? força uma mentira que é algumas mentiras que a gente, como algumas mentiras que a gente escolheu viver, né? A gente escolheu viver uma mentira no judiciário que o juiz julga todos os processos dele. É É, uma mentira. o ministro Supremo julga Julga todos os processos 30 que mil faz. processos por Os ano. ministros do TCU julgam todos os processos. Isso é uma mentira, né? Esse é o julgo. É. Isso é uma mentira porque Abraça não, todos os ministros, Deus os abençoe, amém. não é viável. Não Então você tem, tem humanamente assessores impossível. que cuidam disso, que resolvem, e o trabalho do advogado é tentar chamar a atenção para o processo dele para tentar conseguir um cenário diferente. Então, eu acho que quando você coloca isso, que ele não pode fazer o edital no cenário do país, você acaba estimulando uma mentira, e que é muito prejudicial, né? Muito prejudicial. Então, Murilo, eu defendo que, se possível, não deveria fazer. não deveria, né? Murilo, eu sempre aprendo muito com vocês. Eu lembro de um professor que eu tinha da graduação. Abra um parêntese aqui. Sabia que eu me formei, provavelmente, na mesma turma da professora Ana Luísa, lá no Sério? CEUB? Olha só, que Eu vou bacana. recuperar as fotos, eu acho que nós colamos grau juntos, Que salvo engano. E, maravilha, olha e- e só. não me recordava dela. E a gente tinha um professor de metodologia, eu até mencionei na aula de metodologia semana passada, o professor Kraus Penhar, que Uhum. ele repetiu uma frase, você teve Tive aula aula com com ele ele também. também? É um descendente de alemão, né? Falava meio Isso. enrolado. Não sei se você lembra de uma frase dele que ele dizia, assim, rindo assim, uma risada bem sarcástica. Ele conseguia ser mais sarcástico do que eu. Ele falava assim, o nível de. Como é que era? O nível de certeza é diretamente. O nível de certeza de uma pessoa é diretamente proporcional à sua ignorância. Ele dava uma risada assim meio Justiça, esquisita, né? justiça. Então, assim, à medida que eu procuro me afastar da ignorância, e não é fácil, eu Justo. vou tentando me afastar do nível de certeza. Então, hoje eu gosto mais de botar fogo no parquinho e conversar com as pessoas que realmente dominam os temas Ah, bondade é sua. é, Modéstia é e, sua. e atiçando. Então, a minha pergunta aqui, você foi falando, essa questão do sentimento pessoal, do ataque pessoal, isso de repente, para quem só estuda licitação na teoria, não faz sentido, mas para a gente que vive faz todo completo sentido. Nossa Senhora. Inclusive, eu não tinha pensado nisso, é um ponto interessante. Agora, voltando àquela, para ir para a minha pergunta, aquela discussão do rito e das técnicas. Perfeito. Você falou sobre as diversas realidades do país, né? Você não tem Uhum. gente para tudo, para que você vai exigir uma pessoa para fazer cada atividade? Aí eu coloquei aqui no nosso exemplo. Na hidrelétrica,
eu seria o primeiro a dizer, não pode. O primeiro que ia ser uma comissão, né? Mas a comissão, ou pregoeiro, se fosse o caso mais complexo, realmente, por uma questão de risco, o ideal é que ele não elaborasse. Ok. Mas num copo, 100 mil de copo, talvez. Então, você acha que tem um espaço para, não só em relação à quantidade de servidores disponíveis, mas em relação à natureza ou até o valor envolvido, haver uma simplificação dessas exigências do rito? Acho que sim, com certeza. Você tem. É o que a gente estava falando, a necessidade de ter uma sensibilidade para isso. Eu não confesso que nunca tinha pensado isso sobre o aspecto de elaboração digital, de responsabilidade pela elaboração digital. Mas me parece realmente razoável considerar dentro desse cenário, né? Eu vou ter, às vezes, o maior cuidado, uma cautela nas coisas que merecem maior cuidado, maior cautela. Então, me parece bem razoável nesse Eu acho que a gente aspecto. tinha que regulamentar essas coisas, sabe, Murilo? Porque já que a gente está com um rito só, a gente tinha que regulamentar as técnicas especiais que a gente vai, quando que a gente vai exigir. Porque, por exemplo, tem agora criou a febre da exigência de garantia da proposta. O que É, que você acha rapaz, disso? tive estudos tudo para tudo quanto é lado. Olha só, eu acho que isso, o uso de desmedido de garantia da proposta é ilegal. Porque veja só, vamos lá, vamos fazer um raciocínio. Eu nem vou trazer o que o TCU pensava na 8666, tá? Mas eu vou trazer isso para o final porque eu acho relevante, mas não vamos nem pensar o cenário. Por que você coloca a obrigação do futuro contratado de depositar um dinheiro para entrar na licitação? O único motivo para você fazer isso, pelo menos o único que eu identifiquei até hoje, quem sabe a gente aprenda outros, é quando as sanções que a lei prevê para prejudicar o andamento do certame não são suficientes para resguardar o bem público que se presta. Então veja só, eu vou comprar copo. Eu vou exigir garantia da proposta por quê? Ah, porque eu não quero, eu quero que leve a licitação a sério. Por quê? Porque se ele vier, foi inabilitado, não entregar, você chama o segundo, qual é o estresse? É copo. Por que você está criando essa Não vai confusão ter toda? pagamento Não tem antecipado, pagamento antecipado, você não tem o desespero de falar se te faltar copo a gente não funciona, não tem que né? preocupar Por com exemplo, se fosse coelho. café, eu entendo a garantia da proposta. Como é que o órgão público funciona sem café, né? Brincadeiras à parte. Mas veja, alguns objetos eu acho que faz sentido. Você está comprando medicamento, ok? Se faltar medicamento, você tem medicamentos relevantes, se faltar medicamento, se o primeiro colocado não entregar, eu tenho que chamar o segundo, isso atrasa, isso pode ser um problema, né? Eu tomo uma licitação que por uma falha de planejamento a gente acabou encavalando, que se não entregar, se esse primeiro não ganhar, não entregar, eu vou ter um problema de falha de ser prestando serviço. Ok, aí eu vou garantir a proposta. Por quê? Porque ele vai ter que dar dinheiro para entrar, que reduz muito a chance dele vir brincar no processo licitatório, que infelizmente a gente faz hoje. Entra na licitação, mergulha o preço, na hora de pedir a proposta, habilitação, o cara não manda nada, some. Eu brincava que é aqueles filmes de Velho Oeste, né? Você chama fornecedor, manda esse documento de habilitação. Aí você vê aquela bola de palha passando ao fundo. Porque não tem ninguém na sala, né? Todo mundo sumiu. E aí você tem que chamar o segundo, o terceiro, e você atrasa a licitação 15, 20, 30 dias. Isso é desgastante, mas se você está comprando copo, não é um problema. Se está comprando medicamento, talvez justifique, quer a garantia da proposta. E aí eu vou exigir. Então, o raciocínio de garantia da proposta, ele só funciona quando o bem que você quer proteger, que é, eu preciso entregar isso com urgência, porque eu tenho um interesse público primário, que está precisando do outro lado desse objeto com pressa, e aí não é um caso de emergencial, né, uma situação atípica, fica no meio do caminho, eu posso exigir garantia. Do contrário, eu estou exigindo de maneira desnecessária, eu estou criando um custo fornecedor desnecessariamente. E aí das duas, uma. Foi uma live do Rony respondendo o aluno, falando que órgão público está cobrando por uma garantia de proposta de R$ 1 milhão, R$ 114. O banco cobra R$ 114 para emitir um seguro garantia Que não de serve para R$ 1 milhão. nada. Por que isso? Porque a gente exige para tudo e não executa. Aí as pessoas não E não levam a consegue sério. executar. Ou porque não consegue executar, porque não preencheu as regras Ah, específicas, né? porque Não, ninguém lê. Esse é um outro problema da isso, não lê a garantia. garantia, você Não pediu só para da tudo. proposta, do contrato também. A gente vai falar Do sobre propósito, do isso. contrato, eu sei que isso acontece muito. Mas, assim, a garantia da proposta. Então, veja só, se você torna isso uma coisa banal, ela vai perder eficácia.
E aí você vai ter um cenário péssimo. E o TCU já deixou isso claro na 866, que lógico, do cenário jurídico, a gente tem que ter maior cautela de trazer os acordos do TCU da 866 para essa nova lei, né? Não dá para dizer que, porque tem um espírito de lei diferente. Mas no caso da garantia da proposta, o raciocínio é exatamente o mesmo. Você pode exigir garantia da proposta desde que você fundamente a necessidade de garantia da proposta. Né? E aí tem umas regras específicas sobre isso. Então, acho muito delicado. As pessoas estão numa febre de garantia de proposta, achando que vão comprar o bom fornecedor. Ela está comprando só de quem tem dinheiro. É isso que está acontecendo. Né? De quem tem mais bala na agulha para se resguardar. Porque você não tem uma análise das seguradoras para falar: você é um risco maior para mim, você é um risco menor para mim. O ministro Antônio Anastasia, gênio, 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 Verdade. gênio. Estou falando isso porque é ministro do TCU, não. Mas é um gênio. Essa é a verdade. Ele sempre chama a questão da perseguição a qualquer custo pelo menor preço. Eita, engasguei aqui. De uma fetichização, um fetiche. Murilo, o ministro Anastasia, grande gênio, indiscutivelmente um gênio, o ministro Antônio Verdade. Anastasia, fez aniversário agora. Ele faz aniversário perto de mim e do professor Jacobi. Ah, é? São os Olha só, não taurinos ali sabia. do começo de Muito maio. bem, muito bem. Né? Ele costuma dizer o seguinte, que a administração pública adquiriu um fetiche pelo menor preço. Eu acho que, na verdade, a administração pública ela tem diversos fetiches no pregão. Tanta coisa para ter fetiche, né? Justo, justo, justo. Mas tem E, diversos e, feitiços. um, e talvez um fetiche novo seja essa questão da garantia da proposta. Agora, veja, os órgãos de controle, eles cobram a governança dos órgãos, especificamente, né? Mas vamos falar a verdade, a governança macro das contratações brasileiras é uma bagunça. É uma bagunça. Olha que coisa maluca, assim. E aí, obviamente, que eu não estou falando no sentido figural, mas que coisa esquizofrênica. Eu tenho governo federal que gasta, ninguém sabe quanto, para ter uma plataforma de pregão, Justo, que não cobra nada do fornecedor, justo. não cobra nada do fornecedor, então qualquer um tem acesso. Gastas, repito, ninguém sabe quanto. E quanto que gasta, você sabe? Uhum. Eu já tentei obter esse número, não consigo. Uhum. Ninguém sabe o quanto. E não cobra nada do fornecedor. Então, o que vários países utilizam como uma espécie de filtro para tirar o aventureiro, a gente já não tem aqui. E aí, gente, obviamente que se poderia criar uma. Ninguém está querendo aqui tirar as pequenas empresas. Não, a gente pode fazer programas para isentar essas empresas, né, de terem acesso, etc. Mas tem situações em que o aventureiro ele não poderia entrar. Mas com essa política de vai para todo mundo participar, não tem essa trava no acesso e o dinheiro sai de onde para manter a plataforma? Do orçamento Justo. federal. E aí, como entra todo mundo, justamente porque não se repassa esse custo do Compras Gov, o que é que estão fazendo agora? Estão criando outro entrave, que é a garantia da proposta. Ou seja, é um erro para poder amenizar, querendo ou não, um outro erro. Porque a gente não tem, e aí, você não sabe o que eu falo mesmo, a gente tem uma esquizofrenia na governança macro das contratações. E aí eu não vou nem entrar nesse tema, que não é tema do podcast, mas assim, a simples falta de regulamentação desses portais de compras públicas, você é da associação, né, dos portais de compras públicas, já demonstra isso. É verdade. É um tema que precisa ser regulado. Você tem plataformas sérias fazendo um bom trabalho que investe um custo muito grande em governança e controle interno, disputando ou dividindo o mercado com empresas criadas em fundo de quintal sem critério nenhum, que recebem percentual do êxito da proposta para operacionalizar um sistema. Então, realmente, esse tema precisa ser regulamentado. É uma bandeira da TCG e a gente tem muito interesse nisso. Muito bem. Voltando aqui ao nosso assunto É muita coisa, gente. Não é todo dia que a gente está aqui com o professor Murilo, então a gente tem que aproveitar. Um outro ponto para a gente chegar no pinga-fogo, e aí você já vai pensando aqui, no final a gente vai fazer um pinga-fogo dos Ixi, principais erros, tanto do fornecedor como do pregoeiro. ixi. Você já vai pensando aí, mas uma outra coisa que você falou a respeito
desse pregão ser uma etapa mais procedimental, de tomar menos decisões. E lembro que você falou também que é um... Eu anotei aqui, né? Passos ensaiados, pré-definidos, etc. Eu costumo utilizar o termo cardápio para se referir à fase de seleção de fornecedor. Perfeito. Como assim cardápio? Antigamente você só tinha um caminho, né? E isso aí tá lá. Eu lembrei qual foi o artigo que eu escrevi. É o como realizar uma dispensa de licitação em razão do valor em menos de uma hora. Ah, eu vi um Lembrei, excelente artigo, muito lembrei, bacana. agradeço. E nesse artigo eu tratei justamente sobre isso. Assim, você faz. Como é que você fazia na lógica da 8666? Você fazia a fase de planejamento ali, tinha um caminho. Se eu vou comprar 100 mil de copo, eu sabia antes que era um convite, depois que era um pregão. E aí eu tinha, naquela lógica da sistemática anterior, um caminho ali para único que eu ia trilhar. Né? O gestor ele foi desincentivado a pensar Uhum. nesse modelo. Por quê? Porque não, você tem que pensar, você tem que seguir um monte de regra, de parâmetro. Inclusive, as procuradorias, a advocacia geral, etc., estava ali justamente para garantir que o gestor, tal qual, desculpa a comparação, um bezerro, né, era tangido. Eu sou do interior da Bahia, então o bezerro era tangido lá para não sair do caminho. Mas aí a coisa veio evoluindo, não a partir da lei 1433, mas bem antes, né? Justo. A coisa a própria realidade ela foi evoluindo e hoje o gestor ele tem na fase de planejamento um cardápio à disposição para a fase de seleção de fornecedor. Então hoje ele não, eu vou comprar 100 mil de copo, mas vamos lá, quais as opções que eu tenho? Moto disputa, eu tenho inversão de Isso aí fases. você já está indo para o pregão, né? Sim, E justo. antes disso, tá, vamos tirar o copo, vamos Ah, pensar no objeto paralelo, no objeto paralelo, uhum. no objeto qualquer, em abstrato. Não necessariamente eu vou fazer licitação, né? Justo. Eu posso fazer uma dispensa, se tiver em uma das hipóteses que uma lei federal preveja, não necessariamente precisa estar no artigo 75, lei nacional, na verdade. Ou posso fazer uma inexigibilidade de licitação, saindo da inexigibilidade absoluta, se for inexigibilidade relativa. Posso fazer um credenciamento, que é uma hipótese de inexigibilidade, se for permitido, né, fazer para aquele objeto. Então, o ponto é que hoje eu tenho uma série de caminhos, uma série de opções, eu tenho um cardápio para o gestor. Dá um exemplo, para ficar mais concreto. Uma secretaria de cultura vai contratar professores de violão Uhum. para as crianças nos bairros. Ela pode fazer uma licitação para Pode. contratar uma empresa né, que tenha profissionais de aula de violão. Ela pode fazer um credenciamento para empresas que tocam, né, Uhum. que ensinem, etc. Ela pode fazer um credenciamento para pessoas físicas e Uhum. empresas que aí ela mesma, de repente não tem nem estrutura, vai lá. E tem uma série de opções, né? Então, a minha pergunta, Murilo, é a seguinte: os órgãos de controle, sobretudo a advocacia a pública, as procuradorias, eles estão preparados, vou utilizar uma palavra que eu não gosto, para mudar esse mindset e entender que o gestor ele tem um cardápio à sua disposição e aquilo ali está dentro da conveniência e oportunidade da administração, desde que bem fundamentado, e quem decide é o gestor? Anderson, não tem como responder de forma diferente essa pergunta. Não, não estão. Mas programas como esse, nossos artigos, os eventos que a gente vai, é justamente para tentar fazer essa sensibilidade, E o que né? fazer? Porque, veja só, o grande desafio, é o que você falou, nós temos a administração pública tem o fetiche do menor preço, né? Na administração pública tem o fetiche da ampla competitividade,
né? Então, e a gente precisa Boa. começar a trabalhar isso para que a gente comece a construir isso de maneira mais interessante, né? Lógico, e aí a sua crítica à esquizofrenia faz todo sentido, porque a gente tem uma esquizofrenia dentro da própria lei de licitações, né? Você vê lá o que a lei limita as documentações de habilitação, né? Você fala que eu só posso isso, cada vez mais é limitador. O pessoal estava comemorando, agora eu posso exigir balanço econômico-financeiro dos últimos 2 anos da empresa. Pô, desculpa, cara. Olha, grande avanço, Satanás! grande avanço. Não tem, e a primeira vez que eu li, eu falei, que legal. Na segunda vez que eu li, eu fui parar, peraí, não serve pra nada. Nada. O único fornecedor que você vai tirar exigindo os 2 anos é o cara que há 3 anos atrás estava mal, mas agora tá bem. Não, E isso balanço não serve pra acontece. nada. É isso. Então, Balanço não veja serve pra só. nada. Então, a gente tem ali um caminho a trabalhar dentro dessa concepção, e eu acho que a gente está, eu como falei, eu sou um otimista, eu acho que a gente está dando esses passos, né? Por exemplo, apesar das críticas que existem e algumas delas que procedem, a plataforma Contrata Mais Brasil é uma mudança de perspectiva, de mindset incrível, né? Sim, sim, Também sim. detesto a palavra, tá? Mas eu acho que encaixa aqui bem. É incrível, porque veja só, você tem uma norma dizendo que eu vou fazer contratações para reformas e eu não preciso de ATP. Cara, isso é muito bacana, porque você cria esse diálogo. E eu acho que a gente precisa de medidas assim, lógico, muitas delas têm que sair dos órgãos federais, de grandes órgãos, para começar a sensibilizar e fazer essas ideias. Mas eu acho que é isso, eu acho que é o papel que a gente tem, Jânio. Eu acho que é nosso papel prioritário quando a gente tem 14133, é fazer as pessoas abrirem a cabeça e pensar de formas diferentes, né? Perfeito, Murilo. Eu tava rindo aqui, engasgando de novo. Eu tava rindo aqui porque você falando sobre a dispensa do ETP realmente é fantástico. Eu escrevi um artigo também sobre Contrata Mais Brasil. A gente precisava daquilo. E como se levantam pessoas dizendo que não pode. Por que, que não pode? Não sei, mas não deve poder, porque é muito simples, não sei o quê. E É, eu tava rindo porque eu me lembrei. nossa, eu fiquei frustrado. Uns profissionais que eu admiro e escrevendo artigo que é um absurdo, que a maior inovação da 14133 é não licitar. Desculpa, mas é o que a gente falou. O processo licitatório ficou Fetiche. tão complicado, tão desafiador, que você precisa de ferramentas. Não é à toa que a ideia do marketplace é tão apelativa, é tão interessante para os gestores públicos, porque é o que você falou hoje, o meu procedimento para comprar copo é o mesmo que construir uma hidrelétrica. E aqui entre nós, o mesmo procedimento para construir uma hidrelétrica é o mesmo procedimento para fazer uma despensa. Ainda tem Veja essa. só, se você considera a dispensa eletrônica, a única coisa que muda é o prazo. É. E eu não preciso de digital, mas olha só, eu tenho que fazer um ATP, a maioria dos autores, dos órgãos defendem que tem que fazer ATP inclusive para dispensa, eu tenho que fazer pesquisa de preço, eu tenho que fazer pesquisa de preço, porque é dispensa eletrônica, né? Eu tenho que fazer termo de referência, eu publico isso online, eu dou o prazo de 3 dias, hoje eu tenho impugnação e recurso à dispensa eletrônica, ok? Veja só, Murilo, eu nem considero, quando eu vou debater, eu nem considero a dispensa eletrônica, porque eu acho uma coisa tão abjeta, tão absurda. Me desculpe agora, não quero ofender ninguém, eu tô falando do objeto, sim, da justo, justo. sistemática. Tão escrota que eu nem considero. Eu acho assim que tá em outro campo espiritual, é Mas eu metafísico acho a aquilo ali. ideia interessante. O Não, a problema é que ideia é a interessante. execução Ela é ainda ótima. não tá Ela boa. é ótima, por exemplo, para uma dispensa emergencial. Mas não faz sentido você pegar. Por que, que dentro da política pública, da decisão que cabe só ao legislador de dizer isso aqui não licita? Por quê? Porque o legislador decidiu. Uhum. Por que, que o legislador decidiu que dispensa em razão do valor? Porque pelo custo Custo. não vale a pena. Isso. Aí vem o infralegal, o legislador infralegal, o regulamentador, e fala assim: vamos fazer então a quase licitação? O Né? preguinho. Um preguinho, satanás. Sim. Mas Aqui entre nós, eu não acho, não é o tema do podcast, não vou me render, não vou não, fica à estender muito isso. vontade, fica à Mas vontade. assim, eu não acho um problema. O que eu acho problema é do jeito que a gente, com as ferramentas que a gente tem hoje, do jeito que está estruturado, do jeito de hoje. Sabe o Mas que eu eu acho que acho um tem problema, soluções. Murilo? E aí o problema é o que eu acho que você falou no começo. As pessoas colocarem obrigatório para tudo. Você tem Tribunal de Contas mandando usar a dispensa eletrônica sem sequer
analisar o que Ministério Público recomendando. o mercado privado, o que o mercado da localidade tem. Porque uma coisa é você mandar uma capital, as grandes cidades usarem. Meu amigo, os fornecedores das grandes cidades estão estruturados, estão preparados, você tem cenário. Aí você manda um município de 3.500 habitantes usar a dispensa eletrônica. Quem ganha esse procedimento? As empresas de São De Paulo, fora, Rio não de faz o fora, menor e não sentido. querem entregar depois porque vê onde o buraco que é, porque Sim, não tem sim. aquela cautela toda, assim, um prazo curto para dar proposta, tem disputa. Então veja só, precisa ter sensibilidade para isso. Então eu acho que você foi muito feliz quando falou. A questão da obrigatoriedade, esse fetiche menor preço, leva muitas pessoas a falar obrigatoriedade da dispensa eletrônica, sendo que é uma ferramenta que ela tem suas vantagens, mas ela não é universal. Murilo, economicamente não faz sentido para a empresa. É, vamos lá. Vamos lá, eu não queria entrar nessa. Não, a gente está Mas mudando aqui de a gente. assunto, Vamos total. lá. Mas acho importante. O mundo mudou e as pessoas não perceberam isso. Elas querem interpretar a regra de licitação do artigo 37 da Constituição hoje, como se interpretava em 1988, que é a mesma. E como se interpretava no meu artigo lá sobre marketplace, eu vou para as ordenações filipinas, né? Da época do Brasil colônia, não é nem império, que a gente compra da mesma forma. Mas o que, que acontece? Por que, que a administração ela faz um edital, faz um termo de referência, por exemplo, dizendo como que é o copo, como que é uma cadeira, por exemplo? Porque naquele tempo, pré-revolução industrial, era manufatura. As pessoas precisavam da especificação técnica, porque elas iam fazer a cadeira, elas iam fazer o copo, entendeu? Agora, hoje, na sociedade de produção em massa, uma sociedade em massa e de produção em massa também, a administração, os produtos eles já estão prontos em algum estoque, provavelmente do lado da administração. E a administração fica tentando. Virou uma brincadeira, entende? A administração fica tentando descrever esse copo aqui, mas não pode dizer que é esse copo, né? Uhum. Olha, é um copo. Ele é meio parecido com uma taça, tá? Ele é cor ambar, eu aprendi essa coisa esses dias. O ambar, ele é um pouco translúcido, né? Aí ele fica tentando adivinhar. O fornecedor fica do outro lado tentando adivinhar se é esse copo mesmo que ele está falando. Então já não faz sentido, porque ninguém vai fazer nada. Justo. E aí quando você traz para dispensa, você imagina, eu quero comprar 50 copos desse aqui. Sei lá, vai dar R$ 1.000, sei lá, quanto é que vai dar. Para um fornecedor vender 50 copos para administração, como você falou, ele tem que ter uma estrutura para participar do maldito preguinho, né, de não sei quantos analistas. Obviamente ele não vai conseguir dar a atenção adequada, porque senão a empresa quebra, Uhum. né? Então, para ele vender 50 copos, ele tem que olhar o edital, entre aspas, o Uhum. aviso. Aí ele tem que ler para saber. Aí se ele aí dá a proposta. Se der a melhor proposta, ele tem que responder e enviar a documentação da proposta na hora. Se ele não enviar, ele ainda pode tomar uma sanção, né? E isso, para valer a pena, para ele vender 50 copos, quantos 50 copos ele tem que vender? Quantas dispensas ele Verdade. tem que participar? Então, economicamente, não faz sentido pro fornecedor. Aquele que entra é o aventureiro, cara, porque não faz sentido economicamente. E os malditos 50 copos estão no depósito ou na venda do lado da prefeitura. Então, economicamente, não faz sentido, É né? verdade. Era só chegar no marketplace, qualquer lugar, e comprar os copos, né? E aí você tem. E aqui a gente está tratando do federal, onde está regulamentado, Murilo, que não vai ter parecer jurídico. Eu posso Uhum. te contar uma situação Por concreta de uma favor. prefeitura? Na prefeitura, e aí você me diz o que você acha disso. Na prefeitura se regulamentou assim: é obrigatório utilizar a dispensa eletrônica em razão do valor. Sem exceções. Sem exceções. Tá? Aí você vai comprar lá. Parecer jurídico. Vai comprar 50 copos, R$ 1.000. Parecer jurídico é dispensado? Não. Tem.
Você imagine, gente, qualquer lugar, você usar o seu jurídico para dar um parecer de uma compra de 50 copos. Não. Na prefeitura, existe a obrigatoriedade do parecer prévio do controle interno, quando sai do jurídico, para comprar 50 copos. Aí vai lá para a dispensa. A maioria das dispensas, eu tinha um número, não sei, deve estar desatualizado, que cerca de 70% das dispensas eletrônicas são desertas ou fracassadas. Eu não sei conferir esse número. Mas é óbvio, dado o contexto econômico que eu acabei de falar, é óbvio que vai dar. Aí você vai dar lá, a dispensa eletrônica vai dar deserta ou fracassada, porque economicamente não vale a pena, até porque se você fez um orçamento, uma pesquisa de preço correta, ninguém vai querer comprar naquele preço, paga, né? Vender naquele preço. Aí dá deserta, a dispensa eletrônica. Você sabe, e aí você pode comprar no mercado do lado? Não, porque é sem exceções. Tem Você que fazer sabe, de novo. não, você sabe o que foi que eles tentaram? O que foi que eles me perguntaram na aula? Professor, eu posso, por analogia, utilizar A dispensa fracassada? a dispensa fracassada? E você não sabe por que ele perguntou isso. Porque assim, a gente ia ter que ficar fazendo eternamente. Só que eu perguntei para o meu jurídico, ele respondeu que não. Porque não tem previsão legal. Então, tem que fazer se ele fizer uma licitação e der fracassada, ele pode fazer dispensa. Mas se ele fizer a maldita dispensa eletrônica e der fracassada, ele não pode. fazer dispensa. Você tá entendendo? Não, e se duvidar, pode fazer a dispensa, licitação fracassada, mas tem que fazer no dispensa eletrônica. Ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Cara. Assim, as pessoas esqueceram para que estão fazendo isso aqui. Mas veja só, Janderson, é o grande desafio da gente sensibilizar. Eu lembro, quando eu fui dar uma palestra, uma live, eu acho que era live, assim que saiu a 1433, com o procurador. Aí eu tô dando live, a gente falando das novidades, e tentando incentivar as pessoas a usarem, porque realmente, né, teve muito receio no começo, a gente falou, olha, não tem tanta mudança assim, já dá pra começar a usar, tem ferramentas legais pra usar, começar a dispensar logo e tal. Ele falou, inclusive, eu tô pensando em conversar com o Conselho Nacional do Ministério Público para entrar com uma DIN contra o dispositivo que dá o prazo de 5 anos para os municípios menos de 20 habitantes. Cara, que mundo você vive? Em que mundo você vive? Você quer. Eu vou dar uma Veja dica. só, Tem um leão, uma feiticeira e um guarda-roupa. O governo federal levou quase um ano para fazer o primeiro sistema com base na 14133, ok? Que o pessoal é referência, segue, etc e tal. Tem dinheiro para gastar. E tem dinheiro para gastar. E aí você quer que os municípios de menos de 20 habitantes tenham que ser obrigados a usar a nova lei ao mesmo tempo. Cara, tem capital que quis prorrogar o prazo lá, mediante decreto, dizendo que eles podem instalar processo agora e fazer licitação, Deus dará. Então veja só, as pessoas se preocupam com um cenário que não faz sentido. O professor Marcos Alcântara, meu amigo, falando que ele mudou no TRT de Sergipe porque o jurídico gastava 60% do tempo analisando suprimento de fundos, cara. Suprimento de fundos. Olha só o quanto de dinheiro público você vai pro lixo, porque você que custa mais do que isso vai se preocupar com esse cenário. Tem uma piada interna, não vou dizer de onde, É. que diz o seguinte: quando o auditor tá com preguiça de fazer uma auditoria, ele vai no suprimento de fundos. Boa. Porque, né? Porque você sempre vai achar alguma coisa. Isso. Porque é um negócio assim que é feito para despesas de pequeno vulto e regulamentam tanto que não é para ninguém seguir aquele regulamento Mas na prática, isso, né? as pessoas criaram esses preconceitos de vilanizar certas coisas que, olha, desculpa, não é para dar trabalho uma compra desse valor, né? É melhor usar o suplemento de fundo, você gastar o trabalho para isso, porque você falou, não é econômico, juridicamente não é viável controlar. E esse tipo de cenário, a gente tem que trabalhar para essa mudança. Mas é um desafio. Eu acho que quando a gente vem com ideias como marketplace, eu acho que é um choque. E as pessoas se chocam, porque você falou, não, isso não pode estar certo. Não sei porquê, mas não pode estar certo. Como assim?
a gente precisa de ferramentas isso para criar cenários, né? Que seja, e a gente tem trabalhado aí para tentar fazer o marketplace para objetos, não só para serviços, para realmente é isso, é Copa, eu vou lá comprar e acabou, Não faz o menor né? sentido, Porque realmente. eu acho que nesse cenário, então, quando a gente voltando para o pregão, eu acho que primeiro essa sensibilidade, pensar que eu vou ter usar ferramentas diferentes, ritos especiais, procedimentos especiais para tratar objetos de complexidade diferente, para tentar buscar uma solução. E precisa ter flexibilidade para As isso. pessoas têm medo de usar essas técnicas que estão na lei. Elas estão acostumadas a um rito único, então tem que seguir o rito, rito, rito. E as técnicas estão espalhadas na lei, a gente tem que ter, como você mesmo diz, essa sensibilidade de entender a sistemática da lei e perceber que a lei trouxe um procedimento só, um rito só, mas ela espalhou técnicas para você simplificar ou complexizar o rito a depender do que você está adquirindo, né? E uma dessas técnicas é a dispensa total de habilitação, lá do artigo 70, inciso 3º. E sem entrar no mérito aqui da questão do INS, da certidão do INSS trabalhista, né? Porque tem guarita federal, constitucional, vamos falar de todo o resto. As pessoas simplesmente têm medo de utilizar. Tá na lei, mas mas não pode usar. Não. Mas tá a lei, tá dizendo, em razão do valor ou entrega, pá, pá. Não, mas não pode. Por que não pode? Porque nunca teve isso, né? Então, assim, a gente tem essa resistência a literalidades. Professor Murilo, por que as pessoas têm tanta resistência? Não, e esse dispositivo ainda é mais grave porque ele existia no 8666. Ele existia no 8666, então eles nunca teve isso. Tá lá, as pessoas não usavam porque... As pessoas, não, se estava lá e ninguém usou, é porque tem um motivo para não usar. Não, é justamente por isso. As pessoas não tinham momento de pensar em soluções, né? De evoluir o raciocínio. E é o que a gente fala, eu acho que quando a gente fala em governança, né? Não é o tema aqui, mas tentar pensar como fazer melhor é uma provocação de vamos sair da caixa, né? E aí você tem as pessoas se preocupando. Tem uma frase, eu não lembro o autor, que fala que leis são como teias de areia. Prendem os mosquitos e as moscas, mas os elefantes passam, né? A Boa. gente não pode deixar o jurídico atuar como teia de areia, né? Ficar se prendendo às minúcias e os absurdos passarem, né? Então é isso. Por que que a gente não gasta tempo olhando suprimentos de fundos? Por que que o Marco Alcântara mudou isso no TRT? Porque se você pega um erro no suplemento de fundos, você pegou um erro de R$ 200. E você deixou de ter tempo para analisar com cuidado aquela licitação de 3 milhões, aquela licitação de 30 milhões. E que se tiver um erro, o erro custa 3 milhões, o erro custa 2 milhões. E você deixou passar. Por quê? Porque você está sobrecarregado de trabalho. Por quê? Porque você está analisando dispensa eletrônica. Rapaz, o homem fala bem. Vai dar um corte bom, não vai, Cauã? Essa fala agora. Muito bem, professor Murilo. Muito bem, muito bem. Eu tinha tanta coisa assim. Aí você vai falando, eu já vou mudando o objeto. Justo. Mas para a gente seguir aqui essa lógica, e realmente eu fiquei pensando aqui, essa metáfora aí da teia de aranha é excelente, né? Eu queria falar sobre outras coisas, mas dado o tempo, e aí você já está convidado a retornar aqui para a gente Ah, vai ser uma tratar satisfação. de outros assuntos. Vamos fazer um pinga-fogo. Uhum. Principais erros dos fornecedores em pregão. 1, não ler o edital. 2, não preparar o seu parâmetro mínimo de proposta com Então antecedência. vamos igual a Elisa Matsunaga. Vamos por partes. Por partes, uma mala de cada vez. Perfeito, perfeito. Não ler o edital. Não ler o edital. Vamos lá, na Realpolitik. Como que eu leio? O fornecedor ele participa de, sei lá, 10 pregões por dia, por baixo. O edital de, sei lá quantas páginas. Eu acho que você ensina melhor que eu isso. Abre seu chat GPT, cria o seu agente para analisar os pontos relevantes ali dos editais, joga lá e tem um resumo. Mas aqui entre nós, veja só, você tem que saber o serviço de habilitação e você tem que entender o objeto de se entregar, ok? Todo o resto é bom você ter uma noção e a gente vai ter alguns detalhezinhos, como é que é o prazo de impugnação e etc. Mas eu acho que o que você precisa ter para entrar na licitação, que é a habilitação, ok? E qual é o produto que você vai entregar depois? Para você poder fazer esses questionamentos. Por quê? Porque ainda existem órgãos que falam, e órgãos de controle judiciário que falam que se você não impugnou, você não pode discutir depois a cláusula depois. E veja só,
o gestor público às vezes faz o termo de referência, colocando objeto, e coloca uma maldade lá no meio da execução. E aí você vai ver que, peraí, isso não para em pé do jeito que está. E segundo, o pessoal coloca detalhes na habilitação que são exagerados, que são desnecessários. Então, você olhando esses dois, eu acho que você vê como você pode entrar Habilitação e... e o requisito de execução do objeto. Então, habilitação e vai para o TR ver como é que executa esse objeto. Com que é o requisito de execução? Você consegue fazer sua proposta. E habilitação, você vê a documentação que você tem que entrar. Então, eu acho que para mim seria um mínimo. Mas eu acho que meu amigo, é essa experiência de quem trabalha na área, vai pensando quais são os pontos relevantes, cria um agente chat GPT para resumir para você, para levantar Realmente para você. ajuda, né? Com certeza, com Realmente ajuda. A gente certeza. fez um agente para o fornecedor que ele leu os editais e aí ele ensina para o fornecedor o que se tem no edital padrão e depois ele vai lendo os editais e fala só, nesse aqui tem de diferente tal coisa, esse aqui tem de diferente tal coisa. E obviamente se você tem um domínio, você já vai fazer a sua proposta, a sua documentação de habilitação com análise prévia da inteligência artificial, né? Isso. Mas aí depois eu vendo os cursos. Não, mas é importantíssimo, porque veja só, a inteligência artificial está aí para nos ajudar, né? A gente tem, é o que você falou, é muito documento para analisar, é pouco tempo, então você tem que priorizar. No mínimo olhar isso, mas tem que olhar. Depois que você entrou e depois vê que sua documentação não atende, salvar essa licitação é muito mais difícil, né? E verificar se sua proposta está compatível com o que eles querem de objeto, porque a administração pública, nesse afã de tentar comprar bem, acaba criando requisitos na execução que, olha, em vez de comprar bem, compra do mais robusto e não do que melhor entrega, né? E a gente fica triste, porque veja só, você vê, passando em pequenos municípios, o pessoal no afã de comprar caneta com qualidade, o cara vai criando requisito que ele tira papelaria local. Que atendeu ele a vida inteira, que funciona, que resolve, que ele conhece. Se der problema, ele conhece o dono, consegue pedir para trocar, né? Para arrumar rapidamente. Ele vai comprar quem? Das grandes fornecedores do mundo, dos grandes varejistas e impérios logísticos do país, né? Então você acaba com essa visão. Você acha que comprar da grande empresa é melhor do que comprar do pensamento local porque está mais segurança. E esse pensamento completamente errado, né? Completamente errado. Perfeito. Qual que foi o segundo que você falou? O primeiro era analisar o edital. O segundo requisito que eu estava falando era sobre. Ih, Eu esqueci. sou do TDAH, meu amigo. Tino. Esqueci. Então eu falei ler o edital. O segundo, avaliar a proposta. Como é que é? Pensar bem na sua proposta. A gente falou um pouquinho disso desse aspecto. Preço. Analisar o seu preço, né? Não, é porque veja só, a gente Como vê que na ele faz internet, Janderson, as pessoas falando que fique milionário vendendo para o governo. E Tem olha gente só, ficando milionário que tá mandando essa vendendo história, né? esse curso, né? Veja só, vender para o governo, ele traz sua bagagem de risco. Prazo de pagamento, os requisitos de execução, então a formalidade que isso tem. Então é muito importante você estar preparado para isso, com capital de giro apto para aguentar 3 meses sem receber, 2 Isso meses sem aí é receber. triste. Porque veja A só, pessoa sai ganhando e se anima, né? Oh, ganhando um monte de uau! licitação e tal. Não, e a questão, juntando com o primeiro ponto, ler o edital, o cara ganha a licitação de registro de preços. Para 100 aparelhos de ar-condicionado, ele compra os 100 e deixa no estoque. E aí o órgão pede 5, 10. Se Tá pedir. errado, o órgão tá errado, mas você se deu mal e não tem saída para se salvar. Então é muito importante essa estruturação da proposta de preço. Seriam os pontos que eu traria aí a princípio. Perfeito. E o pregoeiro? Quais os principais erros dos pregoeiros? Ou da administração, né? Acho que o primeiro ponto pregoeiro é não documentar suas dúvidas. Chega um edital para você e você está na dúvida, está inseguro, e aí o pessoal fala, manda a área técnica se manifestar, manda o jurídico se manifestar. E depois o pessoal, você faz com base nisso e o órgão de controle, mas você fez uma coisa errada. Então registra a sua dúvida. Olha, eu estou com dúvida por conta disso, disso, disso. Essa cláusula me parece restritiva, eu estou nesse cenário. Eu acho que esse é o primeiro ponto, não documentar. E o segundo, não documentar quando a decisão não é sua. Às vezes vem documentação de habilitação técnica e você faz o quê? Manda para a técnica analisar. E aí você copia o parecer da técnica e bota no sistema. Só quem assina o sistema é você.
Sem dizer que, olha, por conta da tecnicidade do objeto, mandei para a técnica, que é um tema que eu não domino, e aí eu mandei para a técnica, e a análise deles é essa. E aí você resguarda a sua posição. Eu acho Teve que um seria pregoeiro que se livrou de uma multa um dia desse, na análise de uma planilha, salvo engano, porque ele fez isso. eu acho que Muito seriam bem esses lembrado. 2 conselhos. Eu queria. Muito bem, professor Murilo. Que honra tê-lo aqui conosco. Agradeço por poder nos prestigiar com seus conhecimentos, a sua experiência. E deixo à vontade para dar aqui as últimas palavras, não suas, mas a do nosso episódio, para os nossos licenautas, os especialistas do futuro. Muito obrigado, Janderson. É uma grande satisfação estar aqui. Foi um prazer poder discutir esse tema. Estou ansioso para voltar, para continuar discutindo, porque tem coisas relevantes para a gente falar. E parabenizar pelo seu trabalho, pelo tudo que você faz. Esse podcast eu acho uma ferramenta muito importante para os gestores e fornecedores cada vez mais entenderem melhor o processo licitatório e mudarem o mindset. Mudarem o mindset. Tá vindo aí o Murilo Coach, aguarde. Você que está nos assistindo até aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, aperta no joinha lá. Seja você também um licinauta, o especialista do futuro. Até o próximo episódio.